Boa noite a todos. Antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, eu vou pedir alguns instantes de silêncio absoluto para que nós possamos nos conectar com o plano espiritual superior. Então, a partir de agora, cada um eleva seu espírito a Deus, né? Os seus pensamentos, as suas emoções, ao plano espiritual superior, pedindo a Deus a graça de abrir o coração, a mente, para que a gente possa aurir os ensinamentos do Mestre Jesus e que a espiritualidade superior preparou para todos nós na noite de hoje. Então, uma prece especial para todas as pessoas que estão enfermas, abandonadas nas ruas, nos leitos dos hospitais, dos asilos, dos orfanatos, pelas pessoas que perderam a saúde física e também perderam a saúde espiritual, que se encontram em dificuldades, em processos obsessivos difíceis de serem solucionados. Uma prece especial pelas famílias, especialmente nesse momento de pandemia, de crise econômica, financeira. Muitos perderam seus empregos, o seu ganha-pão. Uma prece especial por toda a humanidade, especialmente pela comunidade científica, para que acelere os processos de descoberta de medicamentos e também de vacina para essa pandemia que infelizmente nos assola. Possamos abrir o nosso coração neste momento para, com toda a nossa fé, iniciarmos a reflexão com a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos falar hoje sobre a segunda revelação. Sabemos, pelo estudo da doutrina espírita, que existem três revelações. A primeira revelação foi no momento em que Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei, também conhecidas como Decálogo, né? Essa revelação aconteceu no momento em que Moisés liderava o povo hebreu na travessia do deserto, após 4 séculos de escravidão no Egito. E lá, em contato mediúnico com a espiritualidade superior, com o próprio Pai Maior, Moisés recebe o Decálogo, as tábuas da lei, como são conhecidas, com os 10 mandamentos que todos nós conhecemos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar os dias consagrados ao Senhor, né? Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não cometer adultério, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, né? Todos esses mandamentos que foram enunciados por Deus, escritos nas tábuas da lei e que Moisés recebeu lá. Então foi essa a primeira revelação. Primeiro momento onde a humanidade, através de um contato mediúnico do grande líder do povo hebreu, Moisés, recebe as leis que dariam norte à condução do povo hebreu e a toda a humanidade, né, em todos os tempos. Leis que ficaram imortalizadas nas Sagradas Escrituras, no texto bíblico que nós conhecemos, especialmente no livro do Deuteronômio, que é o 4º livro do Pentateuco, da série de 5 livros que integram o início das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada como nós conhecemos. E a palavra revelação, ela vem do latim, revelatio, que quer dizer tirar o véu, revelar, mostrar, tornar público aquilo que antes estava oculto. Esse é o significado da palavra revelação. E aí a importância para nós espíritas percebermos também
que aquilo que estava em segredo, que ainda não havia sido revelado, se revela num contato mediúnico de Moisés com a divindade, com aquele que plasmou o mundo, a criação e tudo que existe. Foi uma comunicação divina com o homem que se estabeleceu no momento em que Moisés, elevando seu espírito a Deus, em contato mediúnico, recebe do próprio Criador a recomendação magna da lei. Vamos ver o que nos diz o livro O Consolador, de autoria de Emmanuel, na psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. Na questão número 271. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés, que nos trouxe a missão de justiça. A segunda revelação, que é o Evangelho, a vinda de Jesus Cristo. A encarnação do Verbo divino, que se fez carne e habitou entre nós, na famosa revelação do 1º capítulo do Evangelho de São João Apóstolo, quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E a terceira revelação, que é propriamente a doutrina espírita, o Espiritismo, o Consolador que nos fora prometido pelo Cristo, como muito bem se encontra narrado no Evangelho de João Apóstolo, quando lá no capítulo 14 e 15 e 16, ele nos faz o processo de revelação de que o Cristo, que havia dito muitas coisas e ensinado muitas pessoas através de suas parábolas, não poderia ter dito tudo naquela época, às claras. Por isso falou através de parábolas. Mas ele nos prometeu aquele que nós chamamos de Paráclito, o Espírito de verdade que viria nos fazer conhecer de maneira mais profunda o sentido verdadeiro das suas palavras. Aquilo que ele ainda não havia podido dizer naquela época, exatamente porque ainda estava a humanidade num estágio inferior de preparação, ainda estava num nível de elevação moral, tecnológica e científica bastante atrasada, e que por isso o mestre não pôde falar às claras. Então veio o Consolador, o Paráclito, né? A terceira revelação, que é a doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, no livro 1, capítulo 3, no item 59, tem um dizer fantástico, atribuído a Kardec, né? Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Olha a resposta que os espíritos de luz passaram para o codificador. Não, a conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Então a codificação, ela não veio anular o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Antes ela veio dar significado verdadeiro, interpretação correta àquilo que estava escrito na própria Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Muita gente pensa que o Antigo Testamento é simplesmente a história do povo hebreu, marcada por muito sangue, por muito derramamento de sangue. De fato, aconteceram muitos momentos de grande violência nessa história. Dizem os historiadores mais críticos que dos 4.000 anos de história narrada, 3.600 foram de guerras. E os 400 anos restantes foram as tréguas entre uma guerra e outra. O espaçamento entre um conflito e outro. Mas quem vê dessa forma é que está cometendo um grande equívoco, porque tudo que ocorreu no passado preparou o advento de Jesus. Após Moisés, uma série de profetas viriam a preparar a encarnação de Jesus, que seria a segunda revelação. Moisés recebe o decálogo, conduz aquele povo de dura serviço durante 40 anos no deserto. Aquele povo chega à terra prometida, mesmo assim não se converte totalmente, mas Deus, no seu infinito amor, continua presenteando a humanidade com seus profetas. E muitos deles fariam aquilo que nós chamamos de preparação para a vinda do Cristo. Assim como Moisés, ao revelar os 10 mandamentos, havia nos preparado para que a lei fosse introjetada no nosso coração, não apenas na nossa mente, Jesus viria para dar pleno cumprimento à lei.
É por isso que no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, encontra-se narrado ali o quê? Que Jesus não veio abolir a lei. Ele veio dar cumprimento pleno à lei, explicar aos homens o sentido verdadeiro da lei que eles ainda não haviam compreendido. Então, se Jesus veio dar cumprimento pleno à lei, o caminho teria que ser preparado. E entre Moisés e Jesus, um hiato de centenas de anos, vários séculos de preparação. Jesus demorou 1000 anos se preparando para baixar ao seu padrão vibratório, que é muito elevado, para poder conseguir encarnar num corpo de carne e se fazer presente entre nós. E o anúncio da segunda revelação, que é a vinda do Messias, foi narrada pelos maiores profetas do Antigo Testamento. Jeremias, Amós, Ezequiel, todos eles falaram, mas de forma especial, o grande profeta Isaías revela-nos que a humanidade seria presenteada com essa dádiva maravilhosa da encarnação do Mestre Jesus. No capítulo 9 do livro de Isaías, assim encontra-se escrito: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu, filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus conosco, Emmanuel, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mais de 700 anos antes de Cristo, Isaías já nos fazia essa previsão. E aí vem a segunda revelação, que é Jesus, que expressa o seu pensamento de uma forma muito feliz em diversas parábolas e sermões. O principal deles pronunciado nas imediações do Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, numa região onde a acústica era perfeita, e apesar de não haver aparelhagem de som, milhares de pessoas ouviram o Mestre falar a respeito das bem-aventuranças. A principal delas relacionada à nossa elevação moral, de nos mantermos humildes, os pobres de espírito, que não são necessariamente pessoas fracas, mas pessoas desapegadas dos bens materiais que têm elevação espiritual, os puros de coração, porque verão a Deus, os que sofrem perseguição por causa da justiça, e todos os discípulos diretos de Jesus foram perseguidos, torturados, e pagaram com a vida, a preço de sangue, a eternização do nome de Jesus entre nós e da sua preciosa doutrina. Aí se faz presente o Mestre, que nos dá uma recomendação magna. A única lei que existe. Não são mais os 10 mandamentos, mas um único mandamento, o mandamento do amor. Raciocinem comigo. Mais tarde, Santo Agostinho viria nos explicar isso 4 séculos depois de Cristo, quando ele disse com muita propriedade: ama e faze o que quiseres, porque quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não levanta falso testemunho, quem ama de verdade cumpre toda a lei. E esta é a única lei que existe, a lei do amor. Por isso o Mestre nos recomenda, como mandamento magno da lei de Deus, que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa foi a segunda revelação. Porém, faltava condições para que nos fosse apresentada a verdade na sua plenitude. Porque a verdade liberta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E a verdade vos libertará. E qual é a verdade? As relações existentes entre o plano material e o plano espiritual, que só seriam reveladas 1857 anos depois, através do trabalho magnífico do grande professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido por nós como Allan Kardec, quando ele escreve e publica, em abril de 1857, o Livro dos Espíritos. E aí inicia-se um processo de revelação à humanidade daquilo que era tido como algo até proscrito.
daquilo que era tido até como bruxaria, como maldição, mas é que é o relacionamento entre os encarnados e os desencarnados, que somente a doutrina espírita teria capacidade de nos explicar. Por que foram necessários 1857 anos? Para que houvesse condições científicas, psicológicas e morais para que a revelação fosse feita. Claro que antes de Kardec executar a codificação, inúmeras outras pessoas haviam oferecido suas vidas para que o cristianismo verdadeiro fosse apregoado. Houve muitas trevas também. Matou-se em nome de Deus. Colocou-se pessoas na fogueira em nome de Deus. Perseguiu-se os verdadeiros cristãos. O poder mundano se sobrepôs à mensagem do Messias, mas não conseguiu destruí-la. Porque Jesus também disse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. E isso se cumpre plenamente, isso se cumpriu de maneira plena com o advento da doutrina espírita, que viria tirar o véu da nossa ignorância a respeito das relações que regem o mundo espiritual e o mundo físico, colocando para nós a maravilha, a bênção da reencarnação. A prova maior de que Deus é amor, porque não se cansa de nos perdoar e perdoa-nos todas as vezes que, de coração sincero e arrependido, procuramos melhorar os nossos erros. E com a doutrina espírita, ficam explicadas para nós coisas que outrora pareciam sem solução, como, por exemplo, a justiça divina. Não é? Muitas vezes a gente se perguntava: mas se Deus existe, como é que Ele permite que uma criança que não fez mal a ninguém nasça com câncer? Cadê a justiça de Deus? A gente ignorava que aquela criança era um espírito muito antigo e que aquela, com certeza, não era a primeira vez que ela estava vindo ao mundo. O que seria de nós se não fosse a bênção da doutrina espírita? Quantas perguntas sem respostas! Quantas perguntas que ficariam sem resposta plausível! E a principal obra da doutrina espírita, a aliança entre fé e ciência. Hoje, a ciência comprova aquilo que a doutrina espírita revelou na codificação. Já existem teses em inúmeras universidades sérias desse país e do mundo todo, falando sobre a reencarnação, sobre a liberação de energia dos espíritos, sobre o processo de encarne e desencarne. Já existem muitos estudos, feitos inclusive na época de Kardec e atualizados para os dias de hoje, comprovando a verdade da reencarnação. E aí o Cristo, na sua plenitude, se revela para nós, mostrando-nos que o caminho é o caminho do perdão. O caminho é o caminho da solução através do amor, porque só o amor pode nos conduzir à plenitude da vida. Que bênção poder contar com essa explicação que consola e que nos anima. Quantas encarnações nós precisamos para nos santificar? Não existe número. Deus não determinou: vou te dar 1000 encarnações, 500 encarnações. Serão quantas vocês precisarem, serão quantas nós precisarmos para aprendermos a seguir o único mandamento da lei de Deus, que é um só: é o amor. E esse amor que nos reúne aqui hoje e que alimenta os nossos corações de esperança, de que as pandemias vão existir, os tormentos vão existir, as grandes crises econômicas e financeiras no mundo todo irão existir, mas nós sairemos vencedores, porque no comando desse navio, chamado planeta Terra, está o Mestre Jesus. Aquele que nos revelou os ensinamentos maiores do Pai, e que nos enviou recentemente um servo bem-aventurado, entre tantos outros, que na sua cidade querida, de Uberaba, ele era de Pedro Leopoldo, mas foi em Uberaba que ele se revelou mais, os seus trabalhos. Ele, debaixo da sombra de um abacateiro,
fazia pregações maravilhosas, orientando toda a humanidade. E numa dessas pregações, existe até um livro chamado A Sombra do Abacateiro. Francisco Cândido Xavier dizia: nós viemos a esse mundo para aprendermos a amar, e a ele retornaremos quantas vezes forem necessárias, até que tenhamos aprendido. Então é essa libertação que produz o amor que nos convida a trabalharmos as nossas obsessões, respeitando os nossos obsessores e transformando nossos obsessores em amigos. Porque quando ele percebe a nossa mudança de conduta pautada no amor, não tem obsessão que resista ao amor. Não existe processo obsessivo maior do que o amor de Deus. Quando amamos de verdade, nos libertamos e todas as obsessões caem por terra, porque o amor produz a paz gera harmonia, a harmonia gera elevação moral. E é essa elevação que nós buscamos no aprendizado do perdão, expresso na oração magna com a qual a gente inicia sempre os nossos trabalhos, a oração do Pai Nosso, quando nós pronunciamos, espero que nunca apenas com a boca, mas com o coração, a célebre frase: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí se encontra a essência toda do Espiritismo, do cristianismo redivivo. Está na arte de perdoar o segredo da nossa elevação, da nossa evolução moral. Quando aprendermos a perdoar e aprendermos a amar, receberemos de Deus os mesmos atributos de perdão e de amor, conduzindo nossas vidas de maneira harmônica à elevação espiritual que tanto desejamos. Essa elevação que hoje se faz presente com o difícil aprendizado da pandemia, com o difícil aprendizado da crise econômica, com o difícil aprendizado das inúmeras pessoas que estão perdendo suas vidas devido à falta de amor, de compreensão, de paciência. Então elevemos nosso pensamento a Deus nesse momento para pedirmos ao Pai a graça de aprendermos a amar, a graça de colocarmos os seus ensinamentos em prática, começando a amar a partir do nosso lar. Como dizia Chico Xavier, a caridade começa no lar, que nós aprendamos a amar primeiramente aqueles que estão mais próximos de nós e que nós estendamos esse cordão afetuoso de amor a todos aqueles com os quais nós convivemos hoje e conviveremos depois nas nossas próximas abençoadas reencarnações. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.